Graça e paz, é uma alegria estar aqui nessa manhã. E eu confesso que o meu esposo falou assim, fala a parte para as mulheres, né? A parte para as mães. E eu confesso que quando eu comecei a fazer as anotações, parecia que não ia parar nunca. Aí eu tive que enxugar o máximo possível para ser breve, porque nós estaríamos dividindo o nosso tempo. Mas desde já eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, que até mesmo eu procurei ficar só no livro de Provérbios, para que a gente não tivesse mais tempo, né? E desenvolver melhor o assunto. Provérbios 14. Amém? Provérbios 14 diz o seguinte: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Nós vemos aqui que a palavra do Senhor está falando que existem dois tipos de mulheres, a sábia e a tola. Quando nós começamos a pensar em criar as nossas filhas, em preparar as nossas filhas, nós precisamos identificar isso, que existem dois tipos. E qual é o tipo que eu quero que a minha filha seja? Eu já tenho que começar a pensar nisso desde praticamente que ela descobriu, né, no chá de revelação, né, saiu aquela fumacinha rosa. A partir daquele momento, eu já tenho que começar a trabalhar nisso. Então, eu já sabendo disso, eu já tenho que procurar uma direção. E qual é a direção que eu tenho que procurar? Qual é o livro que eu vou me instruir para fazer isso? A palavra do Senhor. E partindo desse princípio, a gente começa a seguir dentro da palavra do Senhor. E eu comecei a perguntar assim, Senhor, então vamos ensinar. Ensinar o quê? Não é? A palavra do Senhor nos ensina em Provérbios 9, 10, que vai dizer assim. Opa, vira a página. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a ciência do santo e a prudência. Já aqui eu já começo a entender que se eu quero que a minha filha se torne uma mulher sábia, se eu quero que a minha filha se torne uma mãe sábia, uma esposa zelosa, eu preciso ensiná-la a ela o temor do Senhor. Eu já preciso começar a trabalhar o mais rápido possível, ensinando ela o temor do Senhor, porque isso vai dar a garantia para que ela tenha sabedoria. Aí a gente pergunta assim, mas como é isso? Como essa sabedoria que vem do Senhor, como isso funciona? Quando nós tememos ao Senhor e andamos dentro dos preceitos dEle, dentro dos ensinamentos, nós estamos guardados pela palavra dEle, pela orientação dEle, e também somos na palavra a agir na direção de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então não tem como errar. Se nós andarmos dentro dos princípios do Senhor, obedecendo, temendo, a cada momento da nossa vida, a cada decisão que nós temos que tomar, a cada posicionamento, nós vamos estar sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Quem aqui já teve a experiência de... Vamos botar aqui mais... mas serve para todos, mas agora é mais com as mulheres. Quem aqui já teve a experiência de fazer algo em casa? Aí eu vou fazer algo na casa, eu vou preparar um jantarzinho, né? Mas sem aquela coisa assim, eu vou fazer a comida para o esposo gosta de angu, o filho gosta de batata frita, a filha gosta de montar caldinho, né, no geral. Aí, naquele dia, o Espírito Santo te instrui a fazer estrogonofe. Quando você põe a mesa, todos eles saboreiam aquilo como se fosse a maior e melhor refeição que você já fez. Quem já viveu essa experiência? Parece que não, queridos. São nas coisas simples, nos detalhes simples da nossa vida, que a direção do Senhor também vem. E quando nós estamos abertos a isso,
ele faz o que é necessário. Ali naquele momento daquela refeição, todos ficaram satisfeitos, alegres. Um momento em família maravilhoso. Embora as opções fossem diferentes, mas através da inspiração do Espírito Santo de Deus, você serviu a todos e todos ficaram satisfeitos. E nisso vai também, quando você vai dar um presente para o seu cônjuge ou para os seus filhos, que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós já sabemos disso, que é nesse ensinamento, nesse temor, nesse se inclinar para estar diante de Deus, Ele vai nos dar a direção, a sabedoria necessária. Se eu começar a entrar por esse processo de ensinar a minha filha sobre prudência, não há nada melhor do que dentro da palavra de Deus, Provérbios. Vamos lá. Provérbios 19. Jesus. 19:14. Diz assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Queridos, muitas das vezes nós nos preocupamos em dar o melhor para as nossas filhas, a melhor escola, os melhores cursos, as melhores roupas, não é assim? Não está errado não, que os nossos filhos precisam ter o melhor, é necessário para que eles tenham uma boa formação, para que eles se sintam bem. Porém, a mulher prudente, ela só é forjada pelo Senhor. E a prudência, queridos, é algo extraordinário. A prudência é como se fosse um muro alto que é construído ao nosso redor, para que nós não sejamos atingidos, que nos guarda, que nos preserva. Então, se você pensa em ter uma filha, que essa filha futuramente seja uma mulher prudente, ensine a ela a buscar isso no Senhor. Vamos lá. Ensina ela também a ser dependente de Deus. A coisa mais linda que a gente pode fazer para os nossos filhos é mostrar para eles que antes deles serem nossos, eles são do Senhor. Então, a dependência deles não está em nós, mas está em quem? No Senhor. Porque eu e você, um momento, podemos falhar com os nossos filhos. E se nós falharmos, a quem ele vai ter como referência de pai? A quem ele vai ter como referência de guardador? Então, quando nós pegamos nossos filhos, direcionamos nossos filhos a ir buscar o cuidado e o zelo para a vida dele no Senhor, ele vai ter sempre, ele vai seguir nessa linha, e ele vai ter sempre a segurança de que tem alguém que é maior que os pais dele e pode cuidar dele em todas as fases da vida dele. Aí a gente vê isso, sim, a gente vê isso em Provérbios 3. Tá? Eu falei assim, eu vou ficar só em Provérbios, eu não vou caminhar, porque Provérbios é muito rico em ensinamento. Provérbios 3, vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, desde cedo, quanto mais rápido você trabalhar isso na vida do teu filho, dele ter a confiança, dele estar seguro no Senhor, ele e ela, porque aqui também, o ensinamento aqui é para os dois, não é? Ele e ela vai estar mais seguro, vai crescer mais seguro, porque sabe que tem um Deus que está ali, guardando, zelando e provendo o tempo todo. Quando vier os momentos difíceis da vida, ele vai saber para onde recorrer. Quando essa menina crescer, quando essa menina casar e chegar na casa dela e haver um conflito, ela vai saber para quem recorrer. Ela não vai bater meio-dia de bate-papo no WhatsApp, correndo atrás das amigas para resolver seus problemas conjugais, não. Ela vai direto para os pés do Senhor, porque sabe que o Senhor pode todas as coisas, pode dar a direção para ela e a saída para ela da situação. Então, quanto mais rápido a gente trabalhar isso na vida dos nossos filhos, mais segurança eles terão. Eles serão mais seguros e guardados.
A mulher sábia reconhece de onde vem o seu cuidado. Nós precisamos inculcar isso na mente das nossas filhas, que o cuidado delas, antes de tudo e qualquer coisa, vem do Senhor. Amém? Porque muitas das vezes, quando essa menina cresce e ela parte para um casamento e ela não reconhece o Senhor como aquele que tem todo o cuidado da vida dela, ela pode ficar vulnerável. E uma vez vulnerável, ela pode colocar entregar o coração dela totalmente a quem não vai ter cuidado por ela, a quem não vai zelar por ela. E daí vai vir as dores, as decepções e as lutas. Porque ela vai se sentir o quê? Num casamento como esse, que não há cuidado, não há zelo, ela vai se sentir uma mulher abandonada. Uma mulher abandonada, ela vai ter problemas emocionais. Uma mulher abandonada, ela pode se entregar a qualquer coisa e situações, porque ela, enfim, ela não tem a quem recorrer. Ela não tem a quem pedir ajuda. E muitas das vezes, queridos, não fique assim espantado com o que eu vou dizer, não. Mas muitas das vezes, até dentro do nosso meio, existem esposas que estão vivendo um conflito dentro dos seus lares e que não sabem a quem recorrer, por incrível que pareça. Sabe como a gente vê isso? Quando elas começam a pedir ajuda para todo mundo. Porque, afinal de contas, elas têm um problema. Mas raramente elas vão buscar a saída no Senhor. Então, nós precisamos trabalhar isso. No equilíbrio emocional das nossas filhas, Provérbios 25, 8. Perdão, 25, 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aqui nós estamos falando da questão do equilíbrio emocional, da pessoa que não tem, sabe, porque a pessoa que se espalha, qualquer situação, ela quer impor os desejos dela, as vontades dela, ela quer que seja resolvido do jeito dela, na hora dela, no tempo dela, ela tem um desequilíbrio emocional, então ela não consegue se conter, aí ela vai e cria caso, ela faz da casa um tormento, ela faz dentro da sua família, gera um desequilíbrio imenso, uma mulher que ela não se inclina para o Senhor, uma mulher que não caminha em sabedoria, ela fica vulnerável a qualquer ataque. Por quê? Ela fica vulnerável porque ela não tem guarda, os muros dela são baixos, ela é atingida. Quando ela é atingida, ela não pensa duas vezes, ela revida. E quando ela revida, ela arruma um tumulto muito maior. E muitas das vezes nós temos que entender que nós, como mulheres, e fazer com que nossas filhas entendam que a mulher precisa agir como um termostato. Aquele aparelhozinho que dá limite a um aparelho eletrônico de superaquecimento. Então, ele desliga antes que superaqueça. Então, para isso, ela tem que ter um equilíbrio emocional. Quando ela vê que está sendo um conflito gerado dentro da casa, ela tem que ter um equilíbrio emocional para fazer aquela temperatura abaixar. Para fazer com que aquilo tudo fique em ordem. Mas se ela não tiver proteções, se ela não tiver muros, se ela não tiver limites, vai ser ela mesma que vai tacar o fogo. Vai ser ela mesma que vai jogar tudo para o alto. Então aí, como a gente já sabe que existem dois tipos de mulheres, a tola e a sábia, é onde a gente precisa preparar as nossas filhas para ter equilíbrio emocional, porque a mulher, quando ela tem equilíbrio emocional, ela age tranquilamente dentro da sabedoria. E é um desafio porque nós mulheres somos emoção. Então, nos conter muitas das vezes é muito difícil. Nós também sabemos que nós vivemos uma guerra, uma batalha constante com os nossos hormônios. As nossas filhas também. Mas aí a gente precisa também falar para ela assim, filha, vem cá, esse seu desequilíbrio emocional é o quê? Falta de confiança no Senhor? Esse seu desequilíbrio emocional é o quê? É hormonal? Precisamos cuidar. Precisamos tratar o hormonal também. E as nossas filhas não são diferentes. Vamos lá.
É físico, emocional ou espiritual? Precisamos discernir. Porque às vezes o equilíbrio emocional esbarra no físico e no espiritual. Mas também podemos ver aqui em Provérbios 21, 23, que diz assim: o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a alma. Uma mulher sábia, ela sabe quando falar. Uma mulher sábia, ela tem um controle do que fala. Ela não sai falando o que dá na cabeça, nem reativamente. Ela é intencional nas suas palavras. E sabe como é que você pode ensinar a sua filha isso? A partir do momento que ela começar a falar. Quando ela começar a fazer a birra, naquele momento ali você já começa a ensinar ela como se age. Ensinar ela a falar na hora certa. Para que ela não venha, quando crescer, falar precipitadamente. E isso, quanto mais cedo a gente ensinar isso, é melhor. Até mesmo porque, queridos, nós vamos passar com as nossas filhas pela adolescência. Quem já passou aqui com filhas pela adolescência, levanta a mão. Foi fácil? Não, porque também um dia a gente não foi fácil na nossa casa, com a nossa mãe. E não adianta, as histórias se repetem. Ainda que, por mais que você zele, por mais que você cuide, quando chega nessa fase, é uma fase competitiva. Afinal de contas, eles acham que já estão num nível de conhecimento e sabedoria, até muitas das vezes maior que o meu e o teu. Mas ainda lhe falta a maturidade. E aí gera o conflito de geração. Meu Deus, eu estou preocupadíssima agora. A mulher sábia, ela tem o controle das suas palavras. Vamos lá. 25, Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Aquilo que eu já falei, vamos ensinar as nossas filhas a falar no tempo certo. Nem que você tenha que usar uma técnica com ela, desde pequenininha. Quando ela começar, não, porque eu quero. Filha, respira. Respira. Vamos contar de 1 até 10 com a mamãe. 1, 2. Aí quando ela acabar ali, quando chegar lá no 10, ela já vai estar mais calma. Ela já vai colocar as palavras certinha do que ela quer e como quer, o que ela precisa. De forma o quê? Sábia. Com o entendimento do que ela quer, do que ela precisa, sem criar mais problemas, mais estardalhaço. Ensina a ela o seu valor. A menina precisa, desde mais novinha possível, aprender que ela tem um valor, que ela é preciosa. Entenda uma coisa, ensinar uma criança que ela tem valor não é paparicar. Porque muitas das vezes a gente quer mostrar que nossos filhos têm valor fazendo tudo para eles. Aí a gente mima. E vai crescer mimado. E se tem uma coisa que não traz edificação para dentro de um casamento, para dentro de uma família, são pessoas mimadas. Eu posso falar isso porque eu vivi isso. Eu fui mimada durante um certo tempo da minha infância. E aquilo que a gente aprende na infância é a realidade para a gente, a realidade absoluta. E quando chegou no casamento, estava lá mimada criando o caso. Então nós temos que ter cuidado. Dar valor às nossas filhas não quer dizer que nós vamos mimá-las, mas sim dar valor, dizer o quanto ela é preciosa. E sempre enfatizando que primeiro para o Senhor. Ah, mas por que isso, Clarice? Porque ela é dele. Nós, pais, somos simples mordomos. Nós estamos cuidando dos nossos filhos. É uma herança do Senhor. A herança de quem? Ah, então. Então, nós precisamos sempre estar falando isso. E eles têm que ter isso na mente deles, guardado. Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem o achará?
O seu valor excede o de rubins ou de muitas joias, ou seja, ela é preciosa, ela é valiosa. Porque quando nós, pais, colocamos isso na mente das nossas filhas, colocamos o valor dela, quem ela não é só uma criança, mas ela é uma pessoa eterna, que tem um valor inestimável, porque Cristo morreu por ela na cruz do Calvário. Quando nós colocamos esse valor na vida das nossas filhas, elas não vão ser levadas por nenhum papinho de apaixonado, entendeu? Por nenhum papinho, nenhuma conversinha de pé de ouvido, sabe, do beija-flor. Quem já ouviu falar sobre o beija-flor? Beija-flor é aquele passarinho que vai de flor em flor beijando, né? Pois é, as nossas filhas são flores do nosso jardim. Então, se a gente não mostrar para elas que elas têm um valor, que elas são preciosas, qualquer um pode vir das nossas filhas. E as nossas filhas não são para qualquer um. As nossas filhas são para aqueles que serão os maridos que elas precisam. Um pai exemplar, um homem que honra com os compromissos. Amém? Porque nós precisamos trabalhar isso. Queridos, eu estou falando isso, vocês sabem, a gente mora no Rio de Janeiro. Quantas adolescentes vocês vê por aí que já tem 2, 3 filhos? Ah, Clarice, mas a gente está dentro da igreja. Queridos, mas os nossos filhos vão para a escola, os nossos filhos vão para os cursos, e eles estão lá também. Vamos prestar atenção nisso. Então, quando ela sabe o valor dela, ela tem um alto valor, ela tem a autoestima. Então, ela se guarda, ela se preserva e ela não se deixa levar. Ela está sempre ali buscando ser cuidada pelo próprio valor que ela sabe que ela tem em Deus. Agora, o meu desafio, o seu desafio, queridos, eu vou pular algumas coisas aqui. Talvez vocês estejam observando, né? Eu sou das escritas, tá, gente? Porque a gente precisa ter a coordenação motora ativada, né? A gente já digita muito no celular. Então, quando vai escrever, é bom para o papel, né? Mas nós vivemos uma luta constante. Nós temos uma luta invisível dos opositores, daquele que quer destruir os projetos de Deus para as nossas filhas. E para os nossos filhos também, porque isso também se cabe ao menino. Um dos nossos opositores, que nós lutamos com ele todos os dias, é o tempo. Quem está com o gosto da rabanada ainda na boca aí? Gente, um dia desse foi Natal. Já tem loja botando decoração de Natal. O tempo está passando que a gente nem está vendo. Você está piscando, já foi uma semana, já foi um mês. E as nossas filhas crescem muito rápido. Quem aqui estava trocando fralda ontem e hoje já participou da primeira formatura do jardim? Então, isso aí é uma coisa que nós temos que ter cuidado. Então, todo o nosso tempo que nós temos nossas filhas precisam ser tempos intencionais, tempos pensados, tempo de ensinamento. Cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que tem roubado o seu tempo. De estar com as suas filhas, de estar orientando, de estar direcionando, mesmo porque elas estão observando como eu e você gastamos o nosso tempo. E também a forma que nós gastamos o nosso tempo é um ensinamento para os nossos filhos. Então, o primeiro opositor que nós temos é o tempo. O segundo opositor que eu coloquei aqui, né, é o feminismo. O feminismo em si, queridos, vamos lá. Quando a gente fala de feminismo, que era o primeiro conceito, que era trazer uma equalização profissional. Ok. Se o homem dirigir um ônibus e ganhar 5.000 reais, a mulher que dirige um ônibus tem que ganhar quanto? O serviço é o mesmo, ok? É isso aí. Eu acho que tem que ser assim também. Eu concordo absolutamente com isso. Porém, entretanto, todavia, esse feminismo ele foi distorcido. Ele foi levado para dentro dos lares, subjugando os maridos, querendo tirar os maridos da posição de maridos, porque afinal de contas agora a gente é ombro a ombro. A gente tem os mesmos direitos.
Aí começa a confusão, os conflitos dentro do casamento. Sabe por quê? Porque princípios são quebrados. E quando nós quebramos os princípios nos quebram. Não existe família saudável com princípios quebrados. E quais são os princípios? Vocês estão aqui desde ontem buscando no Senhor, se preparando para isso. A gente sabe que o homem é o cabeça do lar, não é isso? Que a esposa tem que andar em submissão. E por que a gente insiste em quebrar esses princípios? Porque muitas das vezes estamos agindo como feministas, ao invés de femininas. E queremos colocar as calças do nosso marido, o cinto do nosso marido, e mandar nele, porque afinal de contas, nós somos filhos de Deus também. Eu também sou filho de Deus. Jesus morreu por mim também, morreu. Porém, entretanto, todavia, existem princípios a ser guardados e cuidados. Vamos lá. Mais um opositor que nós lutamos, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, bem complicado isso. São as questões culturais. Nos últimos tempos, nós temos visto um grande índice de... As pessoas vão para o altar, sim, vão para o altar, para diante do Senhor, entrando na igreja pensando assim, se não der certo, separa. É uma cultura... Gente, por Deus do céu, eu e meu esposo, uma vez teve um livramento. A gente foi convidado por um casal que vivia uma crise de muitos anos e passou por terapeutas, fizeram muitas coisas, mas infelizmente eles não assumiram a posição que eles tinham que assumir e divorciaram. A gente nem sabia, tinha muito tempo que não via, e a gente recebeu um convite para ir numa festa. A festa do casal, que ia ser parecida, uma festa grande, como uma de casamento, mas era a festa do divórcio. A gente realmente não podia ir no dia, não dava tal. Depois, quando a gente ficou sabendo, eu falei assim, meu Deus, que livramento. Que livramento que o Senhor nos deu. Já pensou você ir numa celebração de divórcio? Misericórdia. Então, são questões culturais, são coisas culturais que são colocadas, são vividos de um lado, do outro. É aquilo que não é para ser normal, se torna comum. E quando se torna comum, a gente pode correr o risco de aderir. Então, nós temos que ter cuidado com as questões culturais. Ideologias que descaracterizam a formação da família original. Nós precisamos combater isso, ensinar as nossas filhas a respeito disso, mostrar para elas dentro da palavra. Porque você vai ver o que acontece. Eu tenho essa visão assim, se a minha família, que mora numa rua, for transformada, a minha família, por exemplo, pode transformar aquela rua. Aquela rua transformada pode transformar aquele bairro transformado, a cidade, e aí sucessivamente, o estado e o país, ok? Mas se a influência for errada, se a influência for negativa, ela também pode influenciar. Então, nós temos que ter o cuidado, zelar, ensinar para os nossos filhos que se é para viver uma cultura, é para viver a cultura do céu. Amém? E se é para viver sobre ideologias, que jamais seja contrária aos princípios de Deus. Vamos lá. Nenhuma cultura mundana, ideologia negativa, pode ficar acima da palavra de Deus. Cobrir os nossos filhos de oração. Quantos pais e mães estão juntos aqui hoje? Segura a mão do seu cônjuge, assim, do seu esposo, e levanta assim. Levantou? Ai, que bênção, que exemplo maravilhoso. Isso aqui, ó. O pai, a mãe e o filho na cobertura espiritual. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Eu estou falando filhos porque tem coisa que é para menino e para menina, amém? E isso é para menino e para menina. Juntem-se em oração, não permita que o inimigo venha enredar, jogar coisas na mente das suas filhas e dos seus filhos, tirando eles do propósito de Deus. Cubra eles em oração,
porque tem coisas que eles não vão assimilar dentro do ensinamento, mas você pode, em oração, começar a falar: Espírito Santo, fala o coração do meu filho, fala o coração da minha filha, né? Espírito Santo, eu sei que ela está ouvindo muitas coisas do lado de fora, na escola, no curso, na internet. Então, Senhor, fala o coração dela, ajuda ela a entender a tua palavra. Comece a trabalhar isso dentro do coração das suas filhas. Vamos lá. Cobrindo junto em oração. Por que de preferência junto? Porque muitas das vezes, durante muito tempo, a gente olha e pensa assim, que a mulher ela é mais inclinada a adorar, é mais inclinada a orar. Amém? Só que se ela tiver o esposo do lado, que é o sacerdote do lar, ela também vai se sentir mais segura. E os dois juntos ali vão estar gerando essa mulher sábia. Vão estar, hoje uma menininha, mas já está gerando essa mulher sábia para o futuro. Agora aqui, queridos, é uma coisa muito complicada. Isso aqui é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, temos que ter muito zelo, onde a palavra do Senhor diz em Provérbios 22, 6. Estou quase encerrando, estou preocupada com a hora, mas vamos lá, e Deus vai dar graça e nós vamos chegar na conclusão. 22, 6 diz o seguinte: instrui o menino o caminho em que se deve andar, e até enquanto envelhecer não se desviará dele. Ensina onde? No caminho. Se é para ensinar no caminho, é porque eu também vou estar no caminho. Então, eu preciso estar no caminho para ensiná-lo no caminho. Eu não posso direcionar sem que eu esteja lá. Então, vamos lá. Uma das coisas que nós precisamos combater, que nós precisamos lutar, são com os maus exemplos. Aí você vira para mim e fala assim: ah, tá, tudo bem, então eu vou combater o mau exemplo. Só que muitas das vezes, falando para as mães agora, eu e você podemos estar sendo um mau exemplo. Podemos. E eu vou provar para você que podemos. Por que podemos ser? Porque podemos ter aprendido na nossa família de origem coisas que não são compatíveis a uma mulher sábia exercer dentro do seu lar. Vamos lá. Na minha posição como mãe, uma vez eu morava num lugar que tinha 6 casas assim e 6 casas em cima. E aqui tinha um corredor em comum, mais ou menos de uns 2,5 metros. E uma vizinha abençoada me inventou de botar uma piscina de plástico nesse corredor. Queridos, criança, morando num ambiente desse, uma hora um vai dar uma escapadinha e vai entrar na piscina. E não deu outra. Eu tenho a minha filha mais velha, ela é hiperativa. E num belo dia, Daniele consegue abrir a porta e quando eu menos espero, onde é que Daniele está? Dentro da piscina. A vizinha lá começou a falar: gente, para pensar. Eu saí com um quente, 2 fervido. Por quê? Eu fui criada por uma mãe que era assim, com um quente, 2 fervido. Eu saí, peguei a minha filha, dei umas chineladas nela e tal, irada. Só que teve um detalhe. Eu não estava agindo como deveria, porque eu estava agindo como a minha mãe agiu. Porque para mim, aquilo ali era a coisa certa a fazer. Porque quando eu era criança, foi daquela forma que eu aprendi. Então, se eu quero ter uma filha que vai ser uma mãe exemplar, eu preciso olhar para a minha criação, ver como eu fui criada, para saber se os conceitos que eu estou passando para minha filha está dentro da palavra do Senhor. Porque disciplinar está dentro da palavra, mas com ira não. Amém? Então, o que eu fiz? Eu reproduzi. Aí tá, só que eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento, não tinha quem me orientasse, os anos se passaram. A minha filha mais velha, muito temperamental, geniosa, tá. E um dia, o que eu fiz? O meu filho mais novo, tudo tranquilo, tudo de boa. E
E estava sempre assim, não, Davis, faz isso porque a Daniele quer. Davis, faz isso porque a Daniele faz. Vai ali porque a Daniele vai. Aí teve um dia que meu filho estava na adolescência, virou para mim e falou assim, ô mãe, até quando, olha isso gente, eu quase morri, até quando você vai me obrigar a fazer aquilo que a minha irmã quer? E aquilo ali eu tomei um choque. Quando eu tomei aquele choque ali, parece que eu fui jogada assim à distância, que eu fui para lá na minha pré-adolescência, onde a minha irmã era super temperamental, super cheia de vontade, e a minha mãe me obrigava a fazer tudo que a minha irmã queria. E inconscientemente eu estava subjugando meu filho às vontades da minha filha. Inconscientemente. Porque foi bom para mim ser subjugada às vontades da minha irmã? Não, não foi. Eu perdi muitas oportunidades. Porque se minha irmã não queria, eu não podia ir. Se minha irmã não eu estudava num colégio, eu tinha um futuro promissor dentro do colégio, eu nem pagava o colégio. Estudava de manhã, tinha amigos legais, tudo bacana. Minha irmã inventou de estudar à noite. Aí, porque minha irmã foi estudar à noite, minha mãe me tirou desse colégio legal, bacana, e me botou num colégio que eu não conhecia ninguém, que não tinha nenhum futuro ali promissor, né? Aí, foi bom para mim? Foi agradável para mim? Não foi. Mas aquilo lá no meu inconsciente ficou com uma realidade absoluta, porque foi aquilo que eu aprendi como certo. Porque a criança, ela é assim, você vai moldando ela, vai moldando e ela vai acreditando naquilo ali que você está falando e está colocando. Então eu e você precisamos olhar para as nossas atitudes. Quem nós estamos refletindo na educação das nossas filhas para que elas sejam sábias, boas esposas, boas mães? Eu estou refletindo nelas o quê? A palavra do Senhor que orienta, que direciona, só no livro de Provérbios a gente pode fazer isso? Ou estou subjugando a minha filha aquilo que me foi imposto quando eu era criança? Então eu preciso ter essa autoavaliação. Eu também preciso ter autoavaliação como eu estou tratando meu esposo. Será que eu estou tratando ele como cabeça da casa? Será que eu estou dando as honras a ele? Ou será que muitas das vezes eu estou torcendo a minha cara e fazendo bocas na frente da minha filha, reagindo a alguma atitude do meu esposo que eu não gostei? Eu estou desrespeitando. A gente pensa às vezes que desrespeitar é só quando a gente responde com a palavra, né? Mas as nossas atitudes também, um torcer de boca, a gente também está desrespeitando. Simplesmente assim. Imagina se meu esposo falar algo que eu não gosto, eu na frente da minha filha faço assim, ó. Eu estou desrespeitando ele, na frente da minha filha. Estou ensinando a minha filha a ser uma pessoa, o quê? Desrespeitosa. Existe algum casamento saudável, onde a mulher não está assumindo o papel dela de submissa, de auxiliadora? Não existe, queridos. Não existe. E por incrível que pareça, a gente bem sabe que o homem é o cabeça, que o homem é o que vai, que o homem é o isso e aquilo. Mas se a mulher não for uma mulher controlada, é muito mais difícil esse casamento voltar para o eixo. É muito mais difícil. Então, se nós tivermos que ensinarmos as nossas filhas, nós precisamos usar a palavra do Senhor, nós precisamos olhar para trás, fazer uma autoavaliação, se nós não estamos refletindo nelas aquilo que nos foi passado incorretamente. E nós precisamos colocar o nosso esposo no lugar de esposo, de sacerdote do lar. Com esses exemplos, com essa mudança de atitude, os nossos filhos vão poder trilhar um caminho saudável dentro dos seus casamentos, como esposa e como mãe, sendo uma mulher sábia. Aí você viria falar para mim assim, e aí, Clarice, como é que ficou lá a situação da tua filha quando você bateu nela com ira? E o seu filho que você estava subjugando? A irmã? Queridos, sabe o que eu fiz? Quando eu descobri que o que eu fiz foi errado, não foi saudável, e não ia levar eles ao lugar que eles deveriam chegar, eu cheguei para os meus filhos, eu pedi perdão.
Porque eu sei que aqui também, como eu, tem pais aqui e mães que já têm os filhos mais adultos. E quando você reconhece seu erro na criação dos seus filhos e você pede perdão a eles, você está mostrando para eles que você errou. E quando você faz isso, sabe o que é legal? Vai lá para o inconsciente dele também essa informação. Que mamãe errou. Ih, mamãe errou, então se mamãe errou, também não vou errar. Amém? E que se eu errar também, eu posso pedir perdão. Então fica na manhã desse dia aqui, para você preparar uma menina, para que ela se torne uma mulher sábia, uma esposa por excelência e uma mãe por excelência. Fica aqui na manhã desse dia, essa direção, de instruir pela palavra, instruir pelo teu comportamento, mãe. Por que mãe? Porque se você pegar seu celular aí agora e você olhar no seu celular, você está vendo a sua filha amanhã. Então, para hoje é isso, queridos. Vamos buscar no Senhor nos alinhar como mulheres sábias, mães e esposa por excelência. Amém?